A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mim, a você, a todos nós, neste dia abençoado que o Senhor nos tem dado. Estamos aqui para mais um vídeo, dando início aí. E com este vídeo a gente quer já anunciar o fato que estamos começando mais um trimestre, Fechamos aí o trimestre anterior, onde falamos sobre teologia prática, e agora a gente vai estar falando um pouquinho, falamos sobre os pilares da teologia prática. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão voltada à área familiar. Dá uma olhada aí no tema que a gente vai estar abordando a partir de hoje aqui: restaurando a visão familiar. Esse é o tema proposto, escolhido pela editora Central Gospel para trabalhar ao longo deste que é o quarto e último trimestre deste ano, a saber, 2023. Nós vamos falar um pouquinho sobre família, passaremos aqui e teremos 13 lições abençoadíssimas que nos farão pensar um pouco mais sobre esse ponto importantíssimo que é a família. Então eu quero convidar a você estar conosco aqui ao longo de toda essa série, ao longo desse trimestre, estudando aqui junto conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, dedicando-se aí ao ensino. Também é muito importante, há muitos que conosco aqui estão, que são professores, que também, assim como nós, estão ali na lida, na labuta do ensino, ministrando a palavra. E é muito bom ter você ou ter vocês aqui conosco, É muito importante para nós a participação de vocês, o feedback dado a nós por vocês tem nos auxiliado, tem nos ajudado muito. E quero já convidar vocês a iniciar conosco aí mais essa lição. Seja muito bem-vindo aqui a este canal. Você que não conhecia, está conhecendo agora, é um prazer ter você aqui conosco. Você que talvez na procura do tema, família, acabou chegando aqui também, sinta-se e seja muito bem-vindo a estar conosco ao longo de todo esse período. Lembrando que essa vai ser a primeira lição, mas eu sempre disponibilizo aqui todo o conteúdo relacionado ao trimestre numa playlist específica voltada ao trimestre, onde você terá a oportunidade de voltar alguns vídeos, poder rever, para fazer algumas análises com mais calma do que a gente acaba trazendo e falando aqui dentro destes vídeos. Outro ponto que eu queria destacar, gente, falando um pouco aí sobre esse tema, antes de entrar de maneira própria na lição, mas olha aí, restaurando a visão familiar. Como é bom falar sobre família, e aqui a gente vai perceber um detalhe muito interessante. A gente sabe que há muitas lições da EBD, que embora sejam EBD, como a gente costuma dizer, Escola Bíblica Dominical, uma coisa mais voltada ao templo, à congregação, à igreja local, mas ainda assim, há muitas lições que trazem questões de cunhos teológicos, questões complexas, difíceis, grandes e diversas abordagens a respeito de questões teológicas. Deve ser o fato que a gente falou aí 3 meses, sobre pilares da teologia prática. Então a gente já abordou o tema teológico. A questão é que essas lições também aqui, essas 13 lições, têm no seu conteúdo, algumas delas, boa parte delas, a maioria, se não, áreas também voltadas à teologia. A gente vê questões ligadas a termos originais, verbos, advérbios, pronomes ali dentro do hebraico, dentro do grego, para auxiliar na lição. Mas o que eu gostaria de pontuar antes de iniciar aqui essa lição, para não tomar o tempo, é claro, é o fato de que essa lição, embora tenha, ou esse trimestre, embora tenha muitos pontos e cunhos teológicos, eu acredito que o melhor aproveitamento que nós podemos fazer esse trimestre é olharmos para essas 13 lições numa área um pouco, eu diria, mais devocional, e aplicarmos o nosso dia a dia. Por quê? Porque certamente muitas igrejas estarão de posse desse material. Acredito que a maioria já está ali comprando, é um material muito bom, inclusive, Mas o fato é que há situações onde a gente acaba colocando teólogos para lecionar. E qual é o problema? Nenhum. Teólogos, sim, estudam para poder lecionar, ensinar. Mas existem aqueles teólogos que são tão, eu diria, tão específicos quanto a sua abordagem teológica, que acabam não trazendo ou passando a nós aquele cunho, aquela linha, aquela visão devocional. A gente ouve, fica maravilhado em contemplar e ver o conhecimento das pessoas, mas há uma certa dificuldade na hora de aplicar aquilo. Então a gente às vezes olha para um professor, o vê lecionar, vê nele alguém com conhecimento fora de série, mas às vezes fica se perguntando, essa pessoa realmente parece que o que ele diz não bate muito com o que ele vive, com o que ele faz. Então eu acredito que o melhor aproveitamento que nós teríamos nesse trimestre é nos fazermos valer também de professores que talvez não tenham tanto conhecimento teológico assim para expor, para trazer, mas que tenham uma vida toda ela pautada num bom testemunho diante de Deus. E o que eu quero chegar?
Então talvez você não tenha um professor, um teólogo para dar uma aula aí, mas você tem um bom pai. Então um pai, um homem que é um bom pai, lecionando lições relacionadas a cuidado com os filhos aqui, a gente vai falar sobre o homem, sacerdócio familiar, ajuda muito. Um chefe de família respeitoso e respeitado para dar essa aula vai ser uma bênção. Mulheres cheias da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida, talvez não teólogas, talvez não estudadas tanto assim, mas mães de família abençoadas, adjuntoras, auxiliadoras, cooperadoras do lar, mulheres que estão ali junto aos seus esposos, vivendo e dando um bom testemunho, também serão muito bem-vindos. Então você já entendeu onde eu quero chegar e eu já preciso começar a lição. É o fato de que talvez será mais proveitoso a nós nos fazermos valer de professores para esse trimestre, que talvez não tenham todo esse conhecimento, essa bagagem teológica, mas que tenham um testemunho, uma vida toda ela pautada na glória, na graça, na direção, no bom testemunho diante de Deus. Isso vai agregar muito. Isso é muito interessante, isso é importantíssimo. Tá? E eu acredito que é isso que nós teremos um bom aproveitamento. Ou seja, é hora de a gente, pelo menos esse trimestre, tentar ser o menos teológico possível e ser mais bíblico no quesito devocional. Que as pessoas saiam da EBD, deixem a sala de aula da EBD já pensando e repensando suas vidas, pensando e repensando seus casamentos, pensando e repensando a criação de seus filhos, pensando e repensando a sua vida financeira, pensando e repensando a maneira como olham para o ambiente familiar, pensando e repensando a maneira como vivem, convivem dentro de casa como família. Então é nessa hora que esses professores que já têm uma bagagem, uma experiência muito grande na área familiar, é que podem agregar, é que podem auxiliar, é que podem ajudar em muito. Talvez não falem hebraico, talvez não falem grego, talvez não falem aramaico, talvez não tenham cursado nenhum tipo ou nenhuma graduação teológica, mas tem um bom testemunho, tem vida no altar, tem coisas maravilhosas para contar diante de Deus. É claro, uma lição de família, o mais importante eu diria isso, gente. Então é por isso que você não vai me ver falar tanto de questões teológicas, tá? Embora eu precise falar de algumas aqui, até devo fazê-lo, não que eu não vá fazê-lo, mas eu farei menos ao longo desse trimestre. Tentarei ser o mais prático possível nessas lições, tentarei ser o mais devocional possível, tentarei fazer aplicações para ajudar, pensando já no seu casamento, pensando já no seu convívio familiar, pensando já na sua casa e não pensando só, único e tão somente no seu conhecimento e no meu conhecimento teológico, tá? Então será uma aula onde eu estarei mais tentando cooperar e auxiliar com o nosso convívio dentro do lar, do que mais propriamente ajudando os professores com dúvidas para a aula, tá? Farei sim. Pintou dúvida? Meu contato sempre fica no final do vídeo. Você pode me contactar quando você julgar necessário. Eu estarei sempre aqui. Você pode via zap, você pode mandar a mensagem que você julgar necessário mandar, você pode colocar e comentar aí nos comentários aí embaixo aí, se precisa de ajuda alguma coisa, uma observação. Eu estou aqui para isso. Mas esse trimestre será um trimestre mais devocional, esse trimestre será um trimestre mais voltado sim ao tema família, ok? E é o que eu pretendo fazer aí e que Deus me ajude, logo nos ajude a concluirmos essa missão e realizarmos, tá? Dito pois isso, vamos começar aí a nossa lição. Então tá aí, ó, lição 1, casamento, lugar em que tudo começa. Vamos lá então. O texto bíblico básico dessa lição está em Gênesis 2, versos 18 a 24. O texto áureo da mesma está em Hebreus 13:4, diz aí: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha a força dessa palavra. A palavra introdutória vai dizermos aí, e eu vou ler só partes aqui, tá? Vamos lá. Nessa lição introdutória, analisaremos a gênese do casamento de acordo com a narrativa do primeiro livro bíblico e suas implicações nos dias atuais. Então, para começar, a gente vai olhar para o casamento à luz da Bíblia, logo o início de tudo. Então, está aí a palavra Gênesis, não só por ser o primeiro nome do livro da Bíblia, né? O nome do primeiro livro da Bíblia, Gênesis ou Gênese, né? No grego, Bereshit lá no hebraico, não. Mas a Gênesis é o início, então logo o início do casamento. O que a Bíblia diz sobre casamento, a gente vai analisar dentro da lição o início disso tudo aí. Lembrando que eu não estarei aqui como tenho feito, né? Fiz no trimestre passado, tive a possibilidade, a oportunidade de fazer, não tenho e não a terei nesse trimestre, que é estar disponibilizando aí nos slides o conteúdo da lição. Então, sobrando um tempo, eu digito a lição e acrescento nos slides. Não
tendo tal tempo, como está acontecendo agora, né? Vou ministrar o encontro de casais amanhã, ministrarei domingo de manhã, ministrarei sábado também, ou seja, domingo à noite, então a semana será corrida. E aí eu não estou tendo, infelizmente, aquele tempo hábil de digitar a lição e deixar aí para nós. Então eu vou ler aqui, ó, junto com vocês, a revista, tá aqui, ó. Vou estar lendo a revista com vocês, revista de aluno. Quem me acompanha aqui sabe, há muito tempo no canal, não tenho nada contra a revista de professor, mas a revista de professor, ela já vem com uma ideia básica, ela pronta aí pela editora Santana Gospel, e às vezes eu gosto de acrescentar meu ponto de vista, acrescentar as minhas visões, e a revista de aluno me dá essa possibilidade. Com a revista de aluno não tem nenhum tipo de subsídio, é a lição nua e crua, eu diria, então isso dá a mim a possibilidade de acrescentar e colocar e pontuar algumas questões aqui dentro da lição. Dito pois isso, vamos lá, gente. Começar, né? Primeiro tópico está aí, os males da solidão e as respostas do Éden. Vamos lá. De acordo com o professor de psicologia da Universidade de Chicago, está aqui, né? O John Cacioppo, e renomado pesquisador, a solidão pode ser tão nociva para o indivíduo quanto o fumo. E por que isso ocorre? Porque Deus fez o homem para viver em família. É no relacionamento com o outro que o processo de individuação ocorre. Vamos lá. Então nós temos um ponto claro e específico já a trabalhar aqui. Qual é? O primeiro detalhe dentro da lição, você já percebe aí, nós já percebemos, que a lição ela parte do princípio de que a solidão é algo que sempre foi considerado ruim. Desde o Éden nós vemos os males e os malefícios causados aí pela solidão. E aqui nós temos subtópicos, alguns pontos relacionados a isso. O primeiro tópico está aí, ó, Adão e a convivência com os animais. Vamos ver isso. O autor destaca o homem como sendo a coroa da criação. Tal destaque justifica-se em função de dois elementos básicos. Então nós vemos aí, a princípio, né, o autor do Gênesis destacando lá, é claro, a maneira como... A questão é que a maneira como a criação do homem é nos apresentada no livro de Gênesis, nos mostra um certo destaque em relação ao homem, né? O homem em relação aos demais animais, as demais criaturas ali que Deus houvera criado. E onde consta tal destaque? Então a gente pode perceber que a lição pontua duas questões baseadas no texto bíblico que nos farão compreender, ver e analisar isso. Lê comigo aqui. Primeiro está aqui, ó. Primeiro ponto, ou um dos primeiros elementos básicos para entendermos Gênesis 2:7 é o verso. Diz assim, ó, formado a partir do pó da terra. Aí nós temos aí, entre parênteses, a expressão, né, terra aí, Adamá, ok? Ou pó da terra, Adamá, essa visão clara. O verbo formar vem do hebraico yatzar, indicando a construção de um vaso de barro pelas mãos do oleiro, e aí uma referência dada na revista ao livro de Jeremias, capítulo 18, verso 4. Aqui nós já passamos a compreender um ponto interessante. Qual é? Esse primeiro tópico vai trabalhar a visão da solidão. E antes de entrar de maneira própria nessa questão da solidão, nas adversidades causadas e malefícios causados pela solidão, nós temos um subtópico aí que é o 1.1, que fala sobre o fato de Adão em relação aos animais, ou seja, a criação em si. Então a gente passa a perceber que nos dias que sucedem a criação, Deus passa a criar animais, né? Peixes, aves, por fim animais terrestres, quinto dia, e no quinto dia nós vemos lá essa questão já dando início para os animais terrestres, virando para o sexto dia, onde no sexto dia Deus cria o homem. Isso que é interessante, Deus cria o homem no sexto dia, né? E aí, o que é o detalhe? O capítulo 1, verso 26, nos dá a ideia desse início da criação, esse propósito de Deus. Gênesis 26, porquanto, né, diz o Senhor, façamos, e disse o Senhor, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí, Deus dá um início a um processo também na qual o homem deveria dominar sobre as demais criaturas. E domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Porém, quando nós vamos para o Gênesis 2:7, o que nos dá a entender ali é uma espécie de explicação, os detalhes concernentes à criação, como se dera tal processo. E aí, nós temos o fato de Gênesis 2:7 nos mostrar de maneira clara e específica todo esse ponto, né, ligado aí à criação, na qual Deus, então,
forma o homem, cria o homem do pó da terra, sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. Aí nós temos a criação. Então, o comentarista está fazendo o que aqui? O que ele está fazendo é mostrar-nos já, a princípio, no primeiro subtópico 1.1, o fato de que há uma superioridade muito grande do homem em relação aos demais seres criados. E como e quando é que a gente identifica isso? Olhando para o texto bíblico, ou melhor dizendo, olhando para a revista. E é claro, automaticamente também para o texto bíblico a gente passa a perceber que o Gênesis 2.7 mostra isso. O homem então foi formado. E a diferença consta onde, para você que está lecionando aí, você professor, é que quando você passa a perceber a criação, há um verbo muito comum lá, né? O verbo bará, embora eu tenha dito que não vou ser muito teológico aqui, mas há pontos que podem auxiliar e ajudar, e quando preciso, quando necessário, eu terei que ser. Um deles é quando você olha para a criação. Por exemplo, você pega o Gênesis 1, o hebraico lá, né? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Aí nós temos o verbo ali bará, tá? Então bará é criou. Porém, nós entendemos que o termo, a expressão bará, é criar do nada. E só Deus, repito, só a Deus nós podemos atribuir esse verbo. Esse verbo é usado só para Deus. Bará, aquele que do nada cria, aquele que cria do nada. Não necessariamente precisaria de uma espécie de algo, ou matéria-prima, melhor dizendo, para criar. Então Deus cria do nada, bará. Porém, quando nós vamos falar sobre, né, água, céu, tudo isso, né, haja, espalhem-se, ajuntem-se, Deus dando ordem e as coisas vão passando a existir. Com isso entendemos que a partir das palavras de Deus, a partir da ordem de Deus, as coisas passam a existir. Deus cria do nada. Porém, quando o assunto é o homem, o verbo já muda. Não entra o bará, criou, ou haja, exista, junta, espalhe, erga-te. Não, para o homem nós temos aí um verbo hebraico, que é o verbo yantzah, que o verbo hebraico yantzah, quando traduzido, nos dá a ideia de formar, dar forma, moldar, modelar a partir de uma matéria-prima. Então, de posse de uma matéria-prima, eu modelo, eu formo logo, o que nos faz entender que na hora de Deus criar o homem, ou seja, na hora de Deus criar Adão, Deus não disse, haja Adão, exista Adão, apareça Adão, mas Deus formou. E a prova bíblica disso, tanto no português quanto no hebraico, português é formar, hebraico yantzah, e quer dizer modelar, da forma. E essa palavra yantzah também pode ser vista, encontrada lá, porque é a mesma palavra, o mesmo verbo usado lá para quando Jeremias sobe, né, levanta e desce a casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Então, diz ali que o vaso que o oleiro fazia, criava, então dá a ideia de modelar. O oleiro estava modelando o barro para fazer o vaso, e a mesma palavra yantzah, formar. Outra vertente disso você pode encontrar também Isaías 43, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e para criar vará, e te formou, ó Israel. E a palavra formar ali, aludindo a Israel, é a palavra yantzah. Então criar, no nada, fazer, criar, dar ordem e existir. O yantzah, formar, moldar, modelar, dar forma. É o primeiro ponto. Então, um dos pontos que fazem do homem essa obra-prima, essa coroa da criação, é o fato de que, ao contrário dos animais e outras criaturas, ao contrário de tudo que passou a existir através da palavra de Deus, o homem foi formado, moldado, modelado, tá? E aí há de se evitar, professor, cuidado com as questões muito teológicas, porque o nosso alvo aqui é o casamento. Eu estou sendo teológico aqui para que você não seja aí. Tá? Então, detalhe do tipo, Deus se materializou para amassar o barro, usou só o barro ou usou os elementos químicos? Olha aí, a aula indo para o outro lado. Então, foque no casamento. Aqui estou só dando um detalhe. Outra prova, outra parte também listada pela lição para identificarmos e atestarmos o fato de que o homem é a coroa, obra-prima da criação. Está aí, a segunda parte está aqui. Ó. Feito alma vivente a partir do sopro divino. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele foi dotado de personalidade. Aí nós temos aqui na lição razão, vontade e sentimentos. E atributos morais, né? Sendo capaz de dominar e tomar decisões.
que é o ponto interessante? Aí fecha, né? Atributos não conferidos aos animais. Outro exemplo de que o homem é a coroa da criação, há um diferencial na hora de criar o homem. O primeiro foi que o homem foi formado ao invés, ou ao contrário dos animais que foram criados. Entendeu? O homem foi formado, moldado, modelado a partir do pó da terra. Adamá, o hebraico está aqui. Segundo, nós temos o fato de que quando Deus fez o homem, né, moldou ali o barro, o boneco de barro, como costumamos falar, o Adão, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem passou a ser alma vivente, a nossa tradução em português diz isso, e o hebraico diz nefesh hayah, nefesh, alma, hayah, vivente, que vive, em hebraico. O que nós temos aqui, gente? Outro diferencial. Então, ao contrário dos animais que já nasceram como são, criados foram como são, com a vida que tem, o homem, ele herda a sua vida quando Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Ok? Outro diferencial. Então, o homem, ao contrário dos animais, o homem é imagem e semelhança de Deus. E aí fuja, professor, evite. Tá, como eu já estou avisando, só dizendo aqui, só falando, só orientando, melhor dizendo. Evite questões teológicas demais, polêmicas do tipo, animal tem alma. Ah, se o homem passou a ser alma vivente, o animal tem alma. Gente, não que a gente não deva responder tais questões, mas essa é uma lição, olha que maravilha, olha o tema aqui, ó, restaurando a visão familiar. E às vezes essas perguntas teológicas acabam sendo subterfúgio para fugir do tema. Então, talvez pessoas que não estão nem muito bem com família, nem interessadas estão em melhorar como família, vão para a EBD para ficar jogando esses negócios teológicos, essas perguntas sem pé, sem cabeça para a lição, que não tem nada a ver com a lição, e acabam distraindo o professor. Então evite ser seduzido por isso, querer responder se animal tem ou não alma, se animal é ou não salvo, os animais de Isaías, os animais de Isaías 65, o milênio vai ter animal, por que a cobra vai rastejar, ainda vai comer pó, por que o leão vai pastar com o cordeiro e vai comer, são coisas necessárias. Não faz sentido para a aula. Perceba que eu não estou fugindo do assunto, eu estou te ajudando para que você não fuja aí. Eu até posso fugir do assunto aqui, que eu estou gravando um vídeo, a gente corta, edita, mexe, faz alguma coisa que embora não edite minhas aulas, mas dá um jeito. Agora você, aí em loco, ao vivo, ali, na sala de aula, então fuja desses temas. Vai para a lição, fica na lição, foca na lição, trabalhe com a lição. Então tá aqui, gente, 2 pontos que a nós foram dados na lição para mostrar que o homem realmente é a coroa da criação e o homem é superior aos animais. Feito para dominar, isso que é interessante, Gênesis 26, 27, feito para dominar. E Gênesis 2,7, feito de forma diferente. Logo, formado, Yansa é a palavra hebraica, do pó da terra, também Adamá, palavra hebraica. E outro detalhe, formado, pois, foi o homem, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah, tendo esse homem, alma vivente, Nefesh Hayah, tendo esse homem aí, sendo, melhor dizendo, esse homem, a imagem e semelhança de Deus. Logo, só o homem é imagem e semelhança do Altíssimo. Isso é interessante. Partindo então para o subtópico 1.2, né? A declaração divina a respeito da solidão. Leamos. Dentro do contexto de solidão, após observar a condição de Adão, o Senhor anunciou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 18. Ora, se Deus disse que não é bom que o homem esteja só, quem somos nós para discordar dele? É o que o comentarista diz. A declaração divina revela ao menos 3 realidades. Primeiro, a solidão é ruim. Segundo, o homem não é autossuficiente. Terceiro, todos nós precisamos ser complementados. Vamos lá. Outro ponto importante aqui, gente, é o subtópico 1.2, que é a declaração divina a respeito da solidão. Aqui nós estamos entrando, professor, perceba aí, mais propriamente no tema do tópico. Qual é o tema do tópico? Voltando à minha revista aqui, os males da solidão e as respostas do Éden, ou seja, os males da solidão hoje, as dificuldades e adversidades que nós enfrentamos em relação à solidão hoje, e como é que Deus tratou isso já no Éden. Como é, então, professor, sua meta, seu alvo, seu foco para essa lição é como Deus tratou a questão da solidão, como Deus lida com a questão da solidão, como nós com Deus, a partir do Éden, podemos aprender a lidar com a solidão. Eu estou quase cantando aqui, mas vamos lá, para você gravar aí, ok? O que é o detalhe? É entender isso aqui, vamos lá, é entender que isso pode nos ajudar. Dentro disso nós temos o seguinte, nós temos o contexto lá de solidão.
E no contexto, é interessante, né, que Deus disse aqui, olha aí, o verso 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. Algumas pontuações devem ser feitas aqui. Uma delas é o fato de que, lendo o texto bíblico, a gente percebe claramente, né, que não foi o homem que disse que não era bom que ele estivesse só. Parece-nos que o homem não tem essa percepção. E por que nós dizemos isso? Porque as coisas que nós consideramos ruins, coisas que nós consideramos más, coisas que alteraram tanto a natureza humana quanto a natureza ao nosso redor, elas vieram a partir da entrada do pecado no mundo. Então a morte, a tristeza, a dor, a angústia, tudo que é mal, passou a habitar o mundo físico com a entrada do pecado, Gênesis 3. E isso aqui, a criação, é muito antes do Gênesis 3, é muito antes do pecado entrar. Então, dá-nos a entender que o homem, logo Adão, estava só, mas não tinha essa percepção de solidão. Não tinha ou não via isso como algo mal, como algo ruim, como algo que precisaria ser remediado. O grande problema é quando a gente olha para o texto e a gente começa a induzir, a inferir de que Adão estava triste, estava angustiado, estava se sentindo só, que Adão reclamava da solidão. Isso não nos é percebido pelo texto. Então é mais uma inferência do que realmente uma realidade. Adão estava triste? O texto não mostra isso. Adão estava decepcionado porque estava só? Não mostra isso. Mas é Deus, conhecedor de todas as coisas, que disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus, parte de Deus, isso que é interessante, Deus é quem dá esse veredito de que a solidão não é boa, a solidão é má, a solidão traz malefícios, a solidão traz diversos prejuízos. Isso é interessante, tá? Nesse contexto não é o Adão, porque a gente costuma dizer que Adão olhou para... É coisa de pregador, né? Adão olhou para os animais em pares e começou... Adão olhou para os casais de animais e começou a pensar coisas. Cadê a minha? Cadê a minha? Cadê a minha? O leão tem a dele, o macaco tem a dele, o elefante tem a dele, não sei quem tem a dele e eu não tenho. E aí Adão ficou triste porque Deus não fez. Isso é tudo inferência. Ainda que Adão observasse os animais até certo ponto, é claro, tem que ser haver privacidade, mas ainda assim o ponto é que Adão não estava triste porque não existia a mulher. Porém, Deus que tudo sabe, Deus conhecedor, olhando para a situação de Adão, conhecendo as coisas como ele conhece, né, a sua onisciência gloriosa, né, sua inatingível onisciência, que a gente nunca conseguirá entender, tão maravilhoso assim, contemplar. Mas o fato é, para adiantar aqui e não estender demais o vídeo, é que Deus olhou e disse: não é bom, hein, que ele esteja só. Por isso, vou fazer uma disjuntora. Então nós temos aqui, ó, o fato de que a solidão realmente é algo ruim, não é bom. E quando a gente olha para Deus falando isso, né, tô com a revista ainda, essa declaração de Deus está aqui. A declaração divina revela ao menos 3 realidades. O que a declaração de Deus nos faz entender? No mínimo 3 coisas foram citadas, extraídas e pontuadas pelo autor, que devem, carecem, merecem ser por nós trabalhadas em sala de aula aí, professor. Quais são? Vamos lá. Primeiro, a solidão é ruim. Então, estar só nunca é bom. Embora há momentos e situações que a gente precisa estar só. Mas aqui, a solidão aqui, não entenda a solidão como alguém que opta por ficar sozinho. Não é isso. A solidão aqui é alguém que precisa de alguém do seu lado e não tem. Então, professor, trabalhe isso. Há 2 pontos a serem observados quanto à solidão. Tem pessoas que tem 1000 pessoas ao lado dela, ainda assim ela se sente só, ou melhor dizendo, ela quer estar só, ou se sente só por uma opção. Não está bem com ninguém, não está bem com o mundo, não está bem com nada. Então logo tal pessoa prefere ficar só, se sente só, não se encaixa em ambiente nenhum. Solidão. Mas há aquela solidão na qual a pessoa carece, busca, precisa, anseia por uma presença e não encontra. Não tem ninguém do seu lado, ninguém parece concordar com ela, ninguém parece convergir em direção a ela. E aí, essa é a solidão. Então esse é o ponto aqui. Que solidão que não é boa? É aquela solidão mesmo. A solidão é o abandono, é estar só, é não poder e ter ninguém com quem contar nas horas difíceis. Então, solidão, essa é péssima, é ruim. Não é bom que o homem esteja só. Não que Adão ficaria só. Adão tinha Deus, mas haveria coisas que, para que Adão se desenvolvesse, estava num processo, né? Embora a gente use o termo perfeito para Adão, mas há muita coisa que Adão não sabia. Tanto é que o Gênesis 2,17 mostra isso. Comer de toda a árvore do jardim, pode comer, mas essa aí, ó, o dia que comer certamente morrerá. Olha aí, coisas que Adão até então, embora tenha ouvido de Deus, não tinha uma noção prévia, conhecimento prático.
Então Adão precisava ser completo em sentido. Então Deus, na sua sabedoria, viu que a solidão não é boa. Então, professor, trabalhe melhor isso aí, a solidão não é boa. Segunda observação a ser feita, o homem não é autossuficiente. Logo, estando Adão só, tendo um conhecimento vasto, tendo dado nome aos animais, tendo a presença de Deus toda a viração do dia, ou seja, na tarde Deus vinha ter com ele maravilhosamente, mas ainda assim, faltava algo. Isso que é interessante. Esse é o detalhe. Então o homem não é autossuficiente, ninguém pode existir sozinho, subsistir sozinho, fazer nada sozinho. Então estar só não é bom, precisamos estar acompanhados, precisamos de auxílio, de ajuda. E aí a lição vai trabalhar casamento, para você que é casado. E deixa eu tirar onda aqui, a minha aliança aqui, ó. Oi, o amor da minha vida, minha esposa, né? Tá aqui, tá ali, ó, no quarto com o meu filho. Amo demais, 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 demais. Então tá aqui, ó, não é bom que esteja só. Então o que é o detalhe? Tá aqui. O homem não é autossuficiente. Nós não podemos achar que vamos viver sozinho, fazer tudo sozinho. Terceiro, para a gente fechar esse subtópico ponto 2, nós temos aí, todos nós precisamos ser complementados, ou seja, sempre haverá a necessidade de uma complementação. A gente precisa ser complementado. A gente não vem pronto em tudo, a gente não tem tudo que precisa para ser feliz. Ok? Aí, então, em Deus, a nossa felicidade plena é Cristo. Cristo é a nossa felicidade. Deus é a nossa felicidade plena, completa. Mas ao longo desse processo de vida, nós vamos entender o seguinte: a gente vem a esse mundo para que nesse mundo a gente possa compartilhar. E glória a Deus, que Deus prepara para nós a pessoa certa, para que a gente, para o resto da nossa vida, possa doar o que temos de melhor e aprendermos logo, recebermos também o que nosso cônjuge tem de melhor. E aí é só vitória, e aí é só maravilha. Então não é bom que o ser humano esteja só. 1.3 nós temos aqui, vamos lá. Eva, a resposta de Deus para Adão. Como é que Deus lidou com a solidão de Adão? E aí nós passamos a perceber alguns pontos. Vamos lá então. Para acabar com a dolorosa solidão de Adão, Deus operou um milagre. Ele criou a mulher. Que maravilha! Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Gênesis 2:18. E é claro, uma ressalva, né? Nós estamos falando com a NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje, que é uma Bíblia de tradução chamada equivalência dinâmica. Ela não é aquela Bíblia equivalência formal que se pareça com o texto original. Então aqui é só uma paráfrase, só para nos ajudar a entender. Então vamos lá. Destacamos algumas verdades desse contexto. Observe. Então, como é que Deus tratou a princípio ou inicialmente com a solidão de Adão? Deus cria a mulher. Olha que coisa interessante. Então, a obra-prima da criação. Aleluia. Oh, glória. Depois que eu casei, eu descobri. Realmente, irmão, se havia alguma dúvida, se a solteirice trouxe alguma dúvida para mim, o meu casamento tirou toda a dúvida. A melhor coisa que Deus criou, aleluia, a mim foi a minha esposa. Glória a Deus. Vamos lá, então, nesse quesito aqui. Vou fazer. Então, nós temos aqui. O ponto é que quando o texto diz, né, não é bom que o homem esteja só. E aí as traduções mais antigas dizem, far-lhe-ei uma adjutora que esteja igual junto a ele. São as traduções mais antigas, é que a revista traz a NTLH e eu vou tentar trabalhar com isso. Mas vamos lá então. Nós temos o seguinte, a gente vai aqui perceber que o autor, o comentarista da lição, dividiu esse versículo e pegou algumas partes dele para trabalhar. E aí você vai fazer aí. Primeira parte está aqui, ó. Então ele não trouxe a parte não é bom que o homem esteja só, porque isso foi trabalhado no subtópico anterior. Ele pegou a parte far-te-ei uma adjuntora e usou a tradução que diz, vou fazer. Então tá lá. Note a importância do verbo fazer, né? Assar. O Criador fez a mulher. Ela não foi fruto do acaso ou do improviso. Olha que coisa interessante, gente. Então Eva não vem para ser um acidente de percurso, Eva não vem para ser uma espécie de antídoto para a situação só. A gente não pode unicamente pensar, e cuidado, professor, para que você não ensine que Eva só vem ao mundo para tapar uma lacuna, uma brecha que a solidão de Adão deixou. Não é isso. Eva veio ao mundo para mostrar-nos também mais uma prova do grande amor de Deus. Adão, homem, primeiro homem criado, uma grande prova do imensurável amor de Deus. Eva, mulher, segundo ser criado, ser humano, segundo ser humano criado. Eva,
Mulher, uma grande e maravilhosa prova do amor de Deus, tá? Então que a gente não olhe pensando, não, se Adão não tivesse solitário, Eva nem tinha vindo, nem precisaria. Não é isso. Homem, mulher, mulher, homem, provas imensuráveis do grande amor de Deus. Deus cria Adão por amor e cria Eva por amor. Por que é bom a gente focar nisso? Porque existem pessoas que ensinam por aí, então, que as criações de Deus são só para tapar buraco. Ou seja, desculpa o termo aí, tapar buraco, né? Mas um português muito, eu diria, bem corriqueiro. Mas o ponto é, olha que ensinam alguns, e eu vou tentar não ser teológico, prometo. Deus criou os anjos, Satanás caiu, pecou, Ezequiel 28:15, né? Perfeito era em teus caminhos até que em ti se achou iniquidade. Então, Satanás cai. Apocalipse 12 mostra que uma terça parte veio com ele. Lucas 10, Satanás cai do céu, logo os demônios vieram com ele. Mateus 25:41, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Logo, então, ele cai e traz uma penca, né? Uma terça parte dos anjos cai. Aí fica um buraco, é o que dizem. Eu não ensino isso, eu não prego assim, não penso assim, mas tem gente que ensina. Ficou um buraco, um vazio no céu. Para tapar o vazio, Deus veio e criou o homem. Para esfregar na cara de Satanás, que não precisava dele, e dos outros anjos que saíram, Deus foi lá e criou o homem para tapar um buraco que Satanás deixou, criou Adão. E aí o Adão tá triste, tá sozinho, não sabe o que fazer, tá amargurado, já tá pensando até quem sabe tirar a vida. Eu tô brincando aqui, mas eu não ensino assim. E aí Deus cria a mulher só para tapar a lacuna. Ué, gente, criações que vieram só para ir tapando o buraco? Não. Por amor Deus criou o homem. Por amor Deus criou a mulher. Isso que é interessante, por amor, tá? O maior. Por que Eva tá aqui? Por que existem mulheres no mundo? Por que Eva veio ao mundo? Porque Deus estava pensando só em Adão. Deus fez Eva para ser um objeto de Adão, para Adão mandar, para Adão fazer o que quisesse, ser dele, a mulher não é isso, por amor, tá? Ok, vamos lá. Vai vendo aqui, então, vou fazer. Então Eva não é um acidente de percurso. Fica com isso. Segundo, para ele, e aqui o cuidado tem que ser observado. Cuidado como você vai usar o para ele, porque ao invés de você melhorar a situação, a gente entende o que a revista quer dizer. Então você precisa trabalhar e corroborar com a revista aqui, professor. Porque dependendo da forma como você conduziu para ele, pode virar um machismo aí e acabar com sua aula. Ou um feminismo também acabar com sua aula. Para ele. A expressão para ele foi usada na NVI, né? Nova versão internacional. Revela que o objetivo primário de Deus era o quê? Resolver o problema da solidão de Adão. Esse é o ponto trabalhado pela revista. Mas você, professor, você pode trabalhar isso aqui, ó. Como eu leria, agora eu vou usar como eu trabalho aqui, vou trabalhar com você. Para ele, aí eu pulo essa parte aqui, a expressão, que Deus fez a Eva só por causa da solidão, para que não fique só nisso, para que ninguém vá para casa só curioso com isso. Ué, o motivo de então Eva vir para o mundo só porque Adão estava só triste, só por isso? Vamos lá. Aí nós temos, nisso se explica o fato de Deus ter instituído a família para proporcionar ao homem e à mulher o sentido de completude. Isso é maravilhoso. E aqui é interessante. Então, ao invés de você usar o fato só, ou ficar isolado ao fato e às vezes correr o risco de alguém não te entender ou compreender, embora eu não esteja dizendo que a Central Gospel tenha feito isso, você me entendeu aí? Está muito clara a revista. Eu estou falando que possa ser que alguém te entenda mal quando você lê isso aqui. Mas aí, para que não haja tais problemas, você pode usar isso aqui, ó, para ele, revista. E aqui, ó, eu até marquei aqui na revista, aqui está até aqui, ó. Lá no finalzinho, no final dessa expressão para ele, aí na página 6 mesmo, você vê no finalzinho, nisto se explica o fato de Deus ter instituído a família para proporcionar ao homem e à mulher o sentido de completude. E aí fica melhor. Deus fez a mulher para ele, que sentido? Para completá-lo. E para ela também. Já estava o homem, para completá-la. Isso é maravilhoso. E ambos para completar a família. Olha que maravilha. Para complementar algo na vida de Adão, Deus faz a mulher. Para que essa mulher também tivesse, né, todo esse processo aí de complementação, já estava lá o homem criado. E agora que o homem estava criado, logo a mulher é criada, e a união de ambos, nasce a família. Olha que maravilha. Então, logo aí está o propósito maravilhoso do grande amor de Deus. E foi através desse projeto lindo chamado família que nós temos aí também a chegada de Cristo. Olha o chamado de Abraão. Olha as promessas de Abraão. Gênesis 12. Eu não vou cortar isso aqui, porque eu não edito minhas aulas para ficar aquele corte feio aqui, mas Gênesis 12. Tem errado, eu falei 2, mas é 12. O que nós temos aqui?
sai da tua terra, sai da parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu hei te mostrar, te mostrarei. E aí começam as promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. A todos quanto te abençoarem, eu abençoarei. E a todos quanto te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha o finalzinho aí. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. A chegada de Cristo Messias. Então, família, um projeto lindo. E aí esse é o detalhe do para ele, que você pode usar sem que haja um entendimento, sem que ninguém se levante puxando a bandeira, alçando aí, né, a bandeira do feminismo e do outro lado do machismo, para que homens e mulheres na sua aula, alunos seus, estejam bem uns com os outros e compreendam o real sentido, porque essa aula de família não é para separar, é para unir, é para juntar isso aqui. Maravilhoso esse conteúdo. Por fim, a gente está caminhando para o final do subtópico 1.3, onde nós temos aí, ó, alguém que o ajude. Outro detalhe também. E aí nós temos lá no hebraico, né, adjutora, que é o que é o português. O termo adjutora, nós temos ARC, que é Almeida, Revista Corrigida, que fala isso, não tem o sentido de escrava, mas de auxiliadora e de cooperadora nas conquistas. E aí é interessante. Deus faz a mulher para ser uma cooperadora, uma auxiliadora, para ser aquela que joga junto, aquela que trabalha junto, aquela que tem o mesmo foco, a mesma meta, o mesmo alvo. Enquanto o homem, como sacerdote, logo do lar, cabeça do lar, que tem ao seu lado, tem junto a ti, ao seu lado. Por isso, eu não vou entrar nesse detalhe, tirou da costela, não tirou do pé, o homem não pisar, não tirou da cara, porque nem precisa, né? Isso aí, até as crianças já falam assim. Então eu quero ganhar tempo aqui. Mas tirada da costela, extraída do lado, embaixo do braço aqui, ó, para ser pelo homem protegida e para ser no lar, aquela mais que abençoada, que ajuda, que auxilia, né? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso, gloriosamente nós estamos aqui, embora, né, você me entendeu aí, como a lição fala de casamento, eu não estou contemplando solteirice aqui não, casamento, por isso eu citei o termo no lar. Fechando, nós temos o último ponto a ser observado, logo destacado aqui no ponto 3, qual é? Como se fosse a sua outra metade. Essa expressão aponta para a capacidade criativa e racional da mulher. Para auxiliar, é preciso antes ser dotada de competência intelectiva. Isso é interessante, gente, porque a mulher vem para complementar a vida do homem e logo ser também pelo mesmo complementada, para que juntos formem a família. Ela é extraída da costela e feita com uma adjuntora, uma auxiliadora, aquela que trabalha junto, coopera com uma obra, um trabalho, uma missão dada ao homem, na qual a mulher o auxilia gloriosamente, né, com maestria nessa missão. E aí, com isso, também ela vem para ser a outra metade, ela vem para somar, ela vem para unir, logo formar algo maravilhoso. E isso mostra o quê? Isso mostra que a mulher tem um papel também fundamental dentro do ambiente do seio familiar. Isso mostra proatividade, isso mostra ação, isso mostra direção, isso mostra cuidado, isso mostra zelo. Logo a mulher desempenha um papel fundamental. E quem dera todos os homens, e eu estenderia todos os maridos, né, que eu falo de casamento, compreendessem isso. Muitas das coisas, às vezes você talvez que me assista não queira admitir, mas muita coisa na sua casa está funcionando bem. Por quê? Porque você tem entendido o quanto Deus tem dotado e dado à sua esposa a capacidade de auxiliar. Se eu parasse o vídeo aqui agora, ou até mesmo, não precisa parar, né? Se eu dissesse aqui agora, comente aí agora, comente aí agora nos comentários, você que um dia estava pronto a tomar decisões terríveis, e aí Deus usou sua esposa para abrir teu olho, e você ouviu o conselho dela, não fez, e foi mais que abençoado. Ou, ao contrário, sua esposa falou para não fazer, você fez assim mesmo, quebrou a cara e sofre até hoje. Eu estou com medo de quantos comentários vai sair embaixo, caso alguém se sinta corajoso o suficiente para fazer isso. Mas o que é o detalhe? Entender isso, gente. Entender que a mulher também desempenha um papel fundamental e abençoadíssimo na família. E aí, há complementos a serem feitos por você, professor. Pontos a serem tratados. Dito pois isso, a gente já parte para o segundo tópico, tá aí, ó. A formação da família mediante o casamento. Opa! Perceba que a lição segue uma sequência. Professor, compete a você dar a sequência para a lição. Vamos lá. Começou falando sobre os males da solidão e a resposta do Éden. Ou seja, tudo começou com Adão formado lá, superior aos animais, formado lá no Éden, porém sozinho. Tinha tudo ao seu redor, parecia estar muito bem,
vivendo uma vida tranquila, porém sozinho. E aí Deus resolve isso no Éden, criando a mulher. Não que a mulher seja criada para isso. Eu já expliquei também, não preciso entrar em detalhes aqui. E aí chega a mulher, pronto, completa, família. Bênção, ajuda, auxílio, cooperação, amor, cumplicidade, carinho, ternura um com o outro, uma vida maravilhosa. Pelo menos é o plano inicial de Deus para todo o casamento. E aí nós vamos para o segundo tópico, onde a gente começa a entender a família sendo formada. Como é que a família foi formada? Os planos de Deus para a formação da família. Vamos olhar isso aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos aí, 2.1, definindo o termo casamento. A sociologia faz distinção entre casamento e família. Enquanto o casamento seria o ato, evento ou processo que se atrela à cultura, família seria a instituição social. Entende-se por casamento, no entanto, a união estabelecida entre duas pessoas, com aval legal, firmado em contrato, religioso ou social, que demanda, acima de tudo, uma relação de profunda intimidade entre um homem e uma mulher. Que maravilha! Então nós temos aí a definição específica do termo casamento. E aqui há questões que a gente precisa observar. O que eu observaria aqui, professor? Para que eu não me estenda e não consiga chegar ao final da lição já de uma maneira como eu quero chegar. O ponto que você precisa destacar é traçar um paralelo entre o casamento, na atualidade a visão, a cosmovisão de casamento e a visão bíblica, a visão divina de casamento. E fechar aos seus alunos mostrando que não importa o que se chame de casamento hoje. Porque o verdadeiro casamento é o que a Bíblia nos mostra como exemplo. Então o plano inicial deu certo, dá certo. O plano original de casamento dá certo. O que a Bíblia nos mostra, isso é um genuíno, verdadeiro, um real, um fiel casamento. Isso é casamento. Tudo que exceda isso, tudo que perpasse isso, tudo que vá além disso, tudo que esteja muito além aquém, tudo que não se pareça com isso aqui, está fora, está errado. Tá? Então, esses tipos de uniões, com o passar dos anos, muitas uniões vão surgindo. E o seu papel, professor, é remontar ao Éden, remontar ao início. Fazer com que seus alunos parem, olhem para o início a fim de entender a necessidade. Por quê? Porque possa ser que haja entre seus alunos pessoas amaziadas. E há pessoas que não veem mal nenhum. Não, mas amaziado já é considerado casado, São questões que precisam ser tratadas à luz do assunto igreja. E é uma ótima oportunidade, partindo do pressuposto em que, em casos de amaziados, 90%, eu diria, estatística é minha, tá? Não estou dizendo que é assim não, eu estou jogando uma estatística minha aqui. Mas na minha estatística, 90% do problema dos amaziados está relacionado ao fato de que o homem, o sexo masculino, é que não quer casar, não quer oficializar. Ele prefere viver assim, porque muitos têm a visão, não sei de onde veio isso, mas permeia entre os homens, de que se ele se casar, pronto, agora a mulher tem direito. Então, na mente de alguns homens, estar amaziado quer dizer que tudo é dele. E que se a mulher for embora, traí-lo, não importa o que acontecer, ela não tem direito a nada, porque tudo é dele. Mas uma vez que ele se casar, como diz os homens, se amarrar, se algemar, como alguns dizem, se ele for um cartório, se ele for uma igreja, se ele oficializar isso diante de um juiz, ele agora passa a perder o direito, passa a ter mais obrigações. Então essa é a visão errônea de casamento hoje. E aí é a hora de você, professor, entrar mostrando que não importa o que se chama, o que se pensa, o que se diga quanto ao casamento, o mais importante, ou o importante é que Deus já deu um modelo bíblico certo, correto, maravilhoso, abençoado, infalível de casamento, tá? E aí é o que eu diria para essa parte, e aí eu aconselhei a você, professor, que aplique, explique e faça aí, amém? Para que seus alunos entendam, faça tudo para que seja compreendido esse ponto aí. Vamos lá, seguindo, então nós temos o 2.2, vamos nessa. Vamos lá. Adão e Eva, o exemplo do primeiro casal. Já começa aqui assim, né? Formou uma mulher e trouxe Adão. Então Deus formou uma mulher e trouxe Adão. Vamos lá. O Senhor nos traz a sua provisão e supre as nossas necessidades. E aí tem mais aqui. Adão maravilhou-se com a criação divina, fato que se comprova em suas declarações. Aqui nós temos o seguinte. O comentarista da revista, você professor, está aí olhando, você aluno, seja bem-vindo, tá? É muito bom ter você conosco. Vem. Vamos lá. O que é o detalhe aqui? É entendermos que, aqui, parte do exemplo seguinte. Nós vamos olhar para casamento. A gente vai passar a entender a questão de casamento.
Primeiro a gente fez uma abordagem geral sobre o tópico 2.1, definiu o termo casamento. Então aí você quiser falar casamento, tem a palavra casa, é com você, eu não vou fazer isso por causa do tempo, eu estou corrido aqui, está muito corrido para mim. Mas no 2.2 é olhar para, uma vez tendo dito que é o início que demonstra o que é casamento, a gente tem que voltar lá no início. E como é que foram as coisas lá? Deus, olhando, disse, não é bom que o homem esteja só, fale em uma adjuntora, que esteja junto com ele, tal. Deus disse, faz. Só que Deus põe um plano em ação. Deus põe o homem para dormir, sono profundo, anestesia geral. Adão está dormindo, Deus faz a mulher e traz a mulher a Adão. Vamos lá, isso que é interessante. O trazer a mulher a Adão é muito mais do que apresentar. Não fique pensando que Deus fez isso. Adão, acorde. Ó, Adão, essa é Eva. Essa, ó Eva, essa é Adão. Eva, esse é o Adão. Nem foi assim, por quê? Porque a mulher nem tinha nome. Adão é quem deu o nome a ela, varoa, porque foi tirado do varão. Eu já vou falar sobre isso aqui. Mas então, a mulher está diante de Adão. Deus casa ambos, Deus aproxima ambos, abençoa. O que é o abençoar ali, gente? Abençoar é casar os dois. Então Adão e Eva não olhou um para o outro e vamos. Não, Deus casou, foi tudo formalizado. Deus foi o juiz de paz daquela situação. Deus casou aquele casal. Isso é o detalhe. E aí nós temos algumas questões do texto que precisam ser analisadas. E aí a revista faz isso, eu vou fazer junto. Primeiro está aqui, ó. Olha o que Adão diz. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Para nós é uma expressão estranha, né? Qual o dia que você elogiou sua esposa com isso? Mulher, você é osso do meu osso e carne da minha carne. Gente, é o hebraísmo, é uma forma comum daquela cultura. Até um elogio, tá? É bonito isso aqui, embora estranho seja para nós. Né? Vamos lá. E aí o que nós temos aqui? A expressão expõe tanto uma identificação interna, ou seja, você é semelhante. Mulher, você é igual a mim por dentro. Olha que coisa tremenda, tá? Quanto externa, anatomia favorável à união entre o homem e a mulher. Adão recebeu uma companheira da mesma espécie, podendo comunicar-se com ela em todos os sentidos. Então, quando ele diz que você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, Adão entende algo maravilhoso. Adão entende que a mulher é como ele entende que a mulher vem para ser um complemento à vida dele, agregar a vida dele, e ele também para agregar a vida dela, acrescentar a vida dela, e olhando para ela, batendo os olhos, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, eles se complementavam, né? O primeiro Lego da história está ali, o Lego, uma peça que encaixava na outra perfeitamente. Tá? O primeiro Lego da história foi Deus que fez. A mulher, o homem está aqui, a mulher aqui. Deus fez o que? Encaixou no outro. É o Lego, o primeiro Lego da história. O que é o detalhe, gente? Entender isso. Então, osso dos meus ossos e carne da minha carne é que eles em tudo se complementariam, se completariam, tá? Se encaixariam, se enquadrariam e viveriam bem. É o plano inicial de Deus. Segundo, essa será chamada varoa. Vamos lá. O Adão que diz, não foi nem Deus, né? Porquanto do varão foi tomada. Isso que é interessante, o Adão falando. Há um trocadilho no hebraico, né? Ishá. Então nós temos aqui, você vai ver I-S-H-A, gente. A pronúncia é Ishá. Tá? Há quem diga Isha. Ishá, Ishá. Fica à vontade aí. Você, o hebraico, o grego aqui. Vamos esquecer muita teologia demais, exegese demais, e vamos entrar no ponto claro aqui também, que é o devocional, que são as aplicações que tem que ser feitas nos casamentos de pessoas que estão aí assentadas para assistir a aula. Então Ishá, chegou a varoa na história. E essa varoa, Ishá, a mulher, Ishá, varoa em hebraico, deriva do homem, né? Ish, varão. Logo, varoa significa homem ela, ou tomada do varão, tomada do homem. De fato, ambos um só corpo. Isso é o detalhe. Então, ou seja, parte de mim. Ela, é como quem diz, ela é parte de mim. Olha que maravilha, gente. Se todo homem entendesse isso, não teríamos tanto problema assim no casamento, né? Oh, meu Deus, isso é tremendo. Então tá lá. A Eva foi chamada de mulher. Daí saiu o termo mulher. Ishá, varoa. Fechando. E aí, portanto, o Gênesis 2:24, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, né? E serão ambos uma só carne, o texto diz claramente. Após o casamento, o casal deve assumir uma responsabilidade, ou assumir as responsabilidades da vida a dois, e buscar a Deus, a fim de construírem uma história comum. E aqui nós temos um ponto interessante. Como é que foi o primeiro casamento? Então, o primeiro casal foi isso. O homem estava só, Deus viu que não era bom, ele fez uma adjuntora que estivesse comum com ele, levou essa adjuntora até, pôs ele para dormir, né, fez a adjuntora, levou até ele, apresentou, por assim dizer, ambos, casou a ambos,
maravilhado ficou Adão quando viu a Eva, entendeu o que Deus havia feito, o propósito maior de Deus, e aí agora dá o nome, o termo, né? Varoa, Ishá, e aí nós temos o início. Não, gente, e cuidado para você não interpretar esse texto de maneira literal para o contexto, tá? Porque olha o contexto, Adão e Eva, Gênesis 2, gente, cuidado com esse contexto aqui, por quê? Aonde tem sogra aqui, onde tem pai e mãe aqui? Como é que o Adão ia deixar pai e mãe e ia pegar-se a mulher? Quem é a mãe de Adão? Adão tem mãe? Então cuidado com isso. É só uma forma de Moisés dizer. Aqui ele para, o Gênesis 2, 24, para mostrar um padrão a ser seguido e estabelecido. Ok? Não que Adão tivesse que deixar pai e mãe, porque ele não tinha pai e mãe, no sentido de pai Deus, mãe não tinha. Então, mostrando que a partir dali, o costume que se deu, a visão que se deu, a ideia que se tinha, o projeto de Deus, o plano de Deus, é o casamento, onde o homem deixaria, a princípio, seus pais, sua família inicial, apegar-se a sua esposa, sua mulher, casaria com ela e formaria a partir daí com ela uma família. Esse é o detalhe, essa é a visão. Vamos lá então, gente. Terceiro e último tópico, as características do primeiro casamento. Vamos olhar um pouquinho para esse primeiro casamento aí, vamos lá. Dentro disso nós temos o seguinte, né? Segundo a palavra de Deus, uma família propriamente dita possui algumas características essenciais. Quais são as características? Em primeiro lugar, nós temos padrões. Aqui é a hora de você, professor, ser mais enérgico, mais específico e arrancar todo e qualquer resquício de pensamento estranho que possa ver, toda dúvida esquisita ou tendência estranha que possa permear o casamento de alguém aí. Qual é? Em primeiro lugar, é mostrar e demonstrar aos seus alunos que casamento tem padrões a serem seguidos. O primeiro padrão está aí, o padrão da monogamia. Vamos ler. Apenas uma mulher foi criada e dada ao homem. Essa realidade ressalta o fato de que a monogamia é o padrão divino para o casamento. Então tá começar aqui, ó. Casamento tem padrão. Primeiro padrão, monogamia. Então você vem da palavra mono, do grego, né? Gamos, que é a palavra gamos, na ideia de casamento, lá no grego. Então, um só, ou seja, Então, monogamia alude ao fato de um homem só, casado com uma só mulher. Monogamia. E aí o primeiro detalhe é esse. Então o casamento é monogâmico. O casamento bíblico correto é monogâmico. E aí nós temos um detalhe. Portanto, qualquer relacionamento diferente deste, homem e mulher, configura-se em um desvio comportamental com consequências negativas. Eu acredito que você já entendeu isso aqui, está mais que claro. Monogamia, o que é? Um homem e uma mulher, um casamento só. Um homem não pode estar casado com duas mulheres ou mais ao mesmo tempo e vice-versa. Só que essa é aquela parte da aula em que certamente alguns alunos seus aí, professor, estarão já prontos para fazerem perguntas quanto a bigamia e poligamia. Tá. O problema é, eu nem diria tanto assim problema, até fácil, porque o primeiro caso é com Lameque, bigamia. E cá para nós, era um cara péssimo. Então não há, acredito, entre os crentes a dificuldade de entender o fato de que homens ruins eram bígamos e polígamos na Bíblia. A dificuldade para os cristãos, e aí, professor, se prepara para isso aí, você na sua IBD, é explicar aos alunos, é fazer com que os alunos entendam como é possível Deus ter tolerado homens que até então conhecemos na Bíblia como justos, santos, embora o termo justos, você entendeu a aplicação, porque não há um justo sequer, não há justos, mas a não ser justificados nós somos. Agora, justos por natureza não. Estou quase fugindo para a teologia, deixa eu explicar aqui. Então, voltando aqui, como é que a gente explica então para os nossos alunos ou para os duvidosos quanto a isso, o fato de homens serem conhecidos ou como piedosos por nós terem mais de um casamento? Aí começa o problema. Como explicar Jacó com 4 esposas? Como explicar ali Salomão com 1000 mulheres? Casadas mesmo ali 700 esposas. Como explicar Davi com mais ou menos 10 casamentos? Como explicar essas? Esse é o problema, essa é a questão, esse é o X da questão. O que nós precisamos entender é o seguinte, gente, não importa o que aconteceu depois, o importa é o que como Deus fez. Plano original, monogamia. Deus deu e casou, Deus deu essas mulheres a esses homens? Não. Esses homens é quem, uma vez casados com uma mulher, passaram a desejar, querer, tomaram para si outras mulheres.
Mas o que não pode deixar de ser dito aí na sua aula, professor, é que não há nenhum dentre esses homens tidos como justos, tidos como piedosos, tidos como santos, que se casaram por diversas vezes na Bíblia, essas referências que eu citei aqui e outros, não há um só deles que não tenha tido problema com isso. Então, Deus nunca aprovou a bigamia e a poligamia. Deus nunca aprovou vários casamentos uma vez só na Bíblia. Deus tolerou, mas ainda assim, todos que fizeram isso tiveram consequências. Jacó casou com 4 mulheres. Pensa numa dor de cabeça. Leia sobre Jacó, a parte dele casado. O homem nunca mais teve, desde que Jacó casou com aquelas 4 mulheres, o Jacó nunca mais teve sossego. E o dia que ele achou que ia ter um sossego, ficou sozinho, sem as 4 mulheres. No dia que ele achou, hoje eu estou tranquilo, está no Vale de Jaboque, ainda tomou uma surra. No dia que Jacó achou que estava bem, ainda tomou foi uma coça, saiu mancando. Então, desde que Jacó casou, a situação foi complicada, 4 mulheres. O mesmo Salomão, 1 Reis 11. Se os seus alunos insistirem com isso, lê 1 Reis 11. Foram os muitos casamentos de Salomão que o levaram à ruína, à queda, à apostasia terrível por um período. É claro, embora Salomão tenha se arrependido, mas e o livro de Eclesiastes está aí para mostrar que ele se arrependeu, mas levaram ele à ruína, à idolatria. Salomão fez coisas terríveis por causa desses casamentos. Então, resumindo, padrão de Deus, monogamia. Bigamia, poligamia e outros tolerados lá. E outra, existem questões culturais também, Walter. Isso explica aos seus alunos que é cultura. Graças a Deus que no Brasil não aceita, porque não daqui a pouco vai virar moda até em igreja. Eu tô com medo que esses novos governos, essas coisas que estão chegando aí, essas reuniões que eu tô ouvindo falar, eu nem tô mexendo mais com falou aquela sigla, né, que começa com F e termina com F, começa com S e termina com F, tem um S, tem uma letra no meio e termina com F, falou que é isso, eu já desligo, eu vou lá no X assim, ó, do YouTube, já fecho, desligo, eu já puxo até o fio da internet, porque falou que vem desse povo aí, é problema, é o que eu tô vendo aí. Essas votações que estão rolando aí já estão me estressando. E tudo isso é para prejudicar a família. Tudo isso. Voltando aqui. O que é o ponto claro, gente? É isso aí. Ó. Explique o fato de que monogamia é o correto. O que passou disso, ninguém se deu bem com isso. Não há um. Caminhando para o final, nós temos aqui 3.2. O padrão da heterossexualidade. Vamos lá. O primeiro casamento deu-se entre pessoas dos sexos diferentes, né? Porque a gente está indo para hetero mais sexualidade, heterossexualidade. Isso é, entre um homem e uma mulher. Isto possibilitou a perpetuação da espécie humana. O casamento heterossexual é tão perfeito que a própria anatomia humana, à luz da ciência, se complementa na união. Olha que maravilha, gente. Padrões do casamento bíblico. Primeiro, Adão, homem. Mulher, Eva, mulher. Parece índio falando, né? Ou seja, Adão, homem, Eva, mulher. Mas é isso aí. Adão e Eva. Ok? Vamos lá. O que é o detalhe claro aqui, gente? Deus fez o primeiro casal, homem, Adão, Eva, mulher. E uniu ambos. A primeira união, então, foi heterossexual. Esse é o ponto. União heterossexual, tá? Esse é o padrão bíblico. Essa união possibilitou muita coisa, inclusive a perpetuação. Se estamos aqui hoje, partiu inicialmente dessa união. Porque caso o contrário fosse, não haveria perpetuação. Então Deus fez Eva para o Adão e não o Ivo para o Adão. Amém? Então o primeiro detalhe é esse. O padrão é fazer-nos entender que tudo que não está no padrão não é bíblico, logo não é o correto, logo não é o que Deus deseja. Ok? Seguindo e fechando, acabando a lição. Nós temos aqui Jesus aprofundando as palavras de Adão, disse, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E o que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso nos permite afirmar que o divórcio não reflete a perfeita vontade de Deus para homens e mulheres. O que é isso aí? É o padrão da indissolubilidade. Que palavra bonita para travar a língua, né? O que nós temos aqui, gente? Para fechar, o casamento é indissolúvel. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento foi formado, criado por Deus, idealizado por Deus, posto em prática por Deus, para ser duradouro.
Então, o nosso maior defeito, muitas vezes, é olhar para a atualidade e tentar normalizar a atualidade. A atualidade nunca será normalizada, porque a atualidade está muito longe, fora dos padrões divinos. Coisas que até então só aconteciam lá fora, a gente chama mundo, né, o área secular, estão chegando devagar na igreja. Pessoas estão se casando já pensando em separar. Inclusive pessoas que se dizem servas do Senhor. Então, o que nós entendemos é que está errado, o casamento é indissolúvel. Nós devemos aprender com Deus, diante de Deus e por Deus, a lidar com as intempéries, as adversidades. Não importa o que venha, nós devemos estar firmados na rocha, é claro. Porém, há coisas que atrapalham o casamento. Eu não vou entrar em detalhes porque isso já falei anos que vem, né? Espancamento, abandono, coisas que eu não vou tratar aqui para não ser enfadonho. E aqui a gente fecha, eu acredito, basicamente aí a nossa lição, né? Concluindo aqui mais uma lição, espero ter ajudado todos vocês, é um prazer ter com vocês aqui, sintam-se à vontade, desejando contactar-nos, eis aí meu contato, sempre deixo aqui na tela para quem quiser conosco falar, ok? 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, e é um prazer, será uma honra ter vocês conosco aqui. Né? Deus abençoe a todos vocês, até a próxima aula, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém.